Rádio Brasil de Fato. Que efetivamente não tem vida fora do trabalho. Daí, inclusive, o nome deste movimento, que é muito sugestivo, né? Vida além do trabalho. Vai no teatro, vai no parque, vai fazer qualquer coisa, jogar bola, vai dormir, vai ler. Não altera nada. E deixa os coitados dos comerciais, que hoje estão super explorados, a ter também o seu dia livre. E esse é o nosso foco central. E a economia que dá um jeito, né? O custo disso é um custo inevitável de uma medida que eu digo que é necessária. Mais tempo de cuidar das pessoas idosas, das pessoas doentes, dos filhos, né? Então não há compatibilidade de cuidados com uma jornada de 44 horas semanais, né? E é uma ilusão na burguesia. O dinheiro que circula na sociedade é o mesmo. Qual é a diferença de tu vender sábado ou vender segunda? Eu acho que ele é grandioso porque ele é um movimento genuíno e espontâneo. Um movimento que nasceu de um grito. E se houver um grande movimento de massas em torno desse debate, eu acho que nós podemos avançar mais. Estamos no ar com mais um episódio do podcast 3x4, podcast de política do Brasil. De fato, aqui toda semana a gente conversa e debate com você, com os nossos convidados e as nossas convidadas, os principais assuntos do nosso país. Eu sou a Nara Lacerda, vou ancorar e apresentar este episódio do 3x4 na companhia do meu companheiro de redação, Nicolau Soares. Obrigada pela presença, Nico. Que bom ter você por aqui. Fala, Nara, uma honra. Fala, pessoal, todo mundo bem? O Nico veio quebrar o nosso galho mais uma vez, porque o nosso querido Igor Carvalho hoje não está no nosso podcast, mas é por pouco momento, viu, gente? Vai ser rápido, né? Depois o Igor volta a estar aqui conosco. Então, obrigada ao Nico por ter se disponibilizado a estar conosco em mais uma semana. Também compondo a nossa mesa, o nosso comentarista fixo, João Pedro Stedley, liderança do MST. Companheiro, obrigada por estar aqui. Seja bem-vindo. Não vai me responder, não. Tô muito burguesa pra você me responder hoje, Não, o que tu diz obrigado. Entre companheiros não há nem agradecimentos, nem obrigações. Há companheirismos, viu então, aí? Mas bem-vindo de qualquer forma. Bem-vindo, seu companheirismo nos ilumina Agora semanalmente. Sim. Que bom discutir esse país com você. Neste episódio do 3x4 a gente vai discutir o país mesmo, porque vamos falar sobre a proposta de extinção da escala de trabalho 6x1, que tem gerado repercussão gigantesca nas redes sociais, na sociedade em geral, na população, e está pautando o Congresso Nacional a discutir o assunto, viu? O texto da proposta de emenda à Constituição foi apresentado pela deputada federal Érica Hilton, do PSOL, inspirado pelo VAT, o movimento Vida Além do Trabalho, do vereador Rick Azevedo, também do PSOL. Bom, além de reduzir a escala de trabalho, o texto também sugere reduzir a semana de trabalho para 4 dias, um modelo que já é adotado em algumas nações. Atualmente, a Constituição determina 8 horas de trabalho por dia e 44 horas por semana. Mas as empresas têm autonomia para realizar acordos coletivos e flexibilizar essa regra de determinadas maneiras. Nesta semana, depois do assunto da escala 6x1 ficar em primeiro lugar nos trends aí da internet, das redes sociais, a proposta alcançou 171 assinaturas, que é o número de assinaturas necessário para começar a tramitar no Congresso, e agora passa a ser discutida oficialmente no Parlamento. De um lado, trabalhadores defendem que a jornada de 6 dias para apenas 1 de descanso afeta a vida em geral e até a produtividade. De outro, empresários dizem que a mudança pode aumentar custos para as empresas e impactar na economia. Um discurso que a gente já ouviu algumas vezes em outras mudanças sociais importantes, né? Bom, vamos entender o que está em jogo para boa parte da população que trabalha nesse esquema e o que essa proposta pode significar para o futuro do trabalho aqui no nosso país. A gente vai conversar agora com o jurista Jorge Luiz Souto Maior, professor de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito da USP, a Universidade de São Paulo. É uma honra ter o senhor
senhor aqui com a gente, professor Soutomaior. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui para conversar com vocês. Professor, acho que a proposta ganhou bastante repercussão nos últimos dias e tal, mas acho que tem bastante gente que ainda não sabe exatamente o que está colocado no texto. Então, se o senhor pudesse explicar um pouco para a gente, o que você chegou a ver, o que ela prevê quando ela fala de estabelecer o fim da escala 6x1 e como isso impacta de fato na vida de quem trabalha nessa jornada, o que pode mudar na vida do trabalhador. A Constituição ela não estabelece uma obrigatoriedade de que se trabalhe 8 horas todos os dias, né, e que o limite semanal de horas seja que se trabalhe 44 horas durante a semana, que daria 8 horas de segunda a sexta e 4 horas aos sábados, né? O que a Constituição diz é que a jornada normal deve ser no máximo de 8 horas, e que na semana não se pode trabalhar mais do que 44 horas. Então, o que a Constituição fixou é um limite máximo, não uma obrigatoriedade de que todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras trabalhem nesses horários, né, durante 8 horas por dia e 44 horas na semana. Ou seja, todo empregador, a maioria dos empregadores, quando contratam um trabalhador ou uma trabalhadora, exigem o cumprimento dessa jornada. E que foi denominada agora, nunca teve este nome, para falar a verdade, né, foi denominada de escala 6x1. Acaba que é isso, as pessoas trabalham 6 dias na semana e descansam apenas 1. Isto do ponto de vista, vamos colocar assim, no papel, né, porque na realidade se trabalha mais do que 8 horas, né? Muitas pessoas trabalham em horas extras recorrentemente, trabalham aos sábados e trabalham também no domingo. E vão ter um dia de descanso, às vezes, depois de 2 semanas de trabalho. Tem muita gente que trabalha muito mais do que isso, que se diga. Em situações mais precárias, situações muitas vezes sem o registro específico, sem anotação das horas extras nos cartões de ponto, sem o recebimento dessas horas extras, consequentemente. E o que esta proposta está trazendo é uma tentativa de reduzir o formal, né? Aquilo que está previsto na Constituição, é uma PEC, né? É uma alteração da Constituição, do inciso 13 do artigo 7º da Constituição, para estabelecer que o limite de horas, de 8 horas, né, seja que haja apenas o trabalho em 4 dias na semana, né, ou no máximo de 36 horas, 8 horas por dia, 4 dias na semana, ou no máximo 36 horas de trabalho durante a semana. É uma redução bastante importante e, do meu ponto de vista, necessária, né, para que a gente chegue à efetivação dessa proposta por diversos motivos que depois nós podemos discutir. Sim. Professor, a proposta, ela defende a possibilidade de uma semana de 4 dias também, né, como o senhor falou, e 3 de descanso. E está inspirada em alguns modelos que vêm sendo adotados em outras nações, principalmente depois da pandemia, esse movimento global ganha mais força, né? Pensando nas particularidades econômicas e sociais do Brasil, como implementar esse modelo na nossa realidade? O senhor considera que é uma transição factível, fácil, ou a gente vai ter alguns desafios nesse processo se a proposta for aprovada? Não, desafios sempre existirão, né? E as adaptações econômicas e sociais, elas serão necessárias. Digamos assim, elas não são tão importantes quanto nós pensarmos nos efeitos para os trabalhadores e as trabalhadoras, efetivamente, para essas pessoas, cidadãs e cidadãos brasileiros, né, que estão em condições deploráveis do ponto de vista da sua situação no trabalho, né, da sua situação de vida. Tem pessoas que efetivamente, milhões de pessoas que efetivamente não têm vida fora do trabalho. Daí, inclusive, o nome deste movimento, que é muito sugestivo, né, vida além do trabalho. Então, nós precisamos prioritariamente pensar nisso, né? Quais são os efeitos que essa medida vai gerar na vida de tantas pessoas, né? Que vão poder cuidar dos seus filhos, das suas filhas, da sua família, vão poder, enfim, experimentar o lazer, experimentar, estudar, fazer coisas que são relevantes para a condição humana, que são
fatores que têm sido excluídos, né, das possibilidades dessas pessoas. Imagina você trabalhar 8 horas todos os dias, né? Ainda tem o horário de percurso, esses 8 horas de trabalho não estão considerando também o intervalo de 1 hora para refeição, quer dizer, você fica por conta do trabalho, isso cumprindo só jornada normal, né, sem falar de horas extras, você fica por conta do trabalho 10 horas por dia, né, ou mais. E o que sobra? Praticamente não sobra nada além do cansaço, né, que a pessoa fica. Então, a gente não precisa primeiro ficar pensando como que a economia vai suportar, como que as empresas vão fazer, né? A gente vai ter que pensar nisso, né, como efeito, mas como um efeito necessário de uma mudança um efeito inevitável de uma mudança que é necessária. Porque se nós colocarmos em primeiro plano essas preocupações de ordem econômica, nós não fazemos nada e nós desconsideramos o maior benefício, né? O objetivo central é efetivamente cuidar da vida das pessoas, né? Sem dúvida. E vale lembrar que a discussão sobre a ordem econômica foi o que atrasou em algumas décadas, por exemplo, a abolição do regime de escravidão no Brasil. Discutiu-se por muito tempo quais eram os impactos daquilo ali na vida oligárquica. Verdade. E a gente ficou mega atrasado em relação ao resto da América. Que eu poderia ter vários argumentos de ordem econômica para justificar que a medida não vai prejudicar a economia, muito pelo contrário. Mas eu não quero fazer isso, né? Não quero porque este não é o principal. E se a gente se desenvolve essa questão por este lado, a gente perde o efeito, inclusive, emancipatório, né, que essa medida pode ter do ponto de vista para as pessoas, para os trabalhadores, para as trabalhadoras. E acho que esse é o nosso foco central. E a economia que deu um jeito, né? O custo disso é um custo inevitável de uma medida que eu digo que é necessária. Sem dúvida. A economia é para as pessoas, afinal de contas, né? Deveria ser. Eu queria trazer o João Pedro aqui para a conversa. Essa questão também vale para o professor, mas eu queria ouvir o João Pedro sobre isso, que é, ao longo dos últimos anos, décadas, até desde a Constituição, várias vezes se discutiu essa questão da redução da jornada em vários formatos. As centrais sindicais têm projetos há muitos anos para falar de uma jornada de 40 horas, mas nenhum deles avançou, teve esse nível de repercussão que essa proposta alcançou nos últimos dias. É o 9º projeto em tramitação no Congresso que propõe mudanças na jornada, né? E esse aqui parece que ganhou mais força, ganhou um momentum, como dizem. Por que você acha que esse projeto avançou e teve essa repercussão nesse momento? Como é que você vê isso? Eu acho que o contexto na sociedade brasileira mudou, né? Como vocês já comentaram, o Covid alterou as relações das pessoas, mas sobretudo a crise. Há uma crise do capitalismo em todo o mundo. E os capitalistas se deram conta que não dá para manter esse padrão de exploração, porque eles não podem matar a galinha de ovos de ouro, que é a classe trabalhadora. Então eu acho que há um contexto na sociedade mais simpático a mudanças. E felicito a Érica que teve essa sacada de colocar em debate. Já vi que ela já conseguiu a assinatura e já é um indicativo de que nós vamos ter maioria. Acho que até era bom que ficasse mais semanas em debate, porque isso vai gerar um processo de conscientização da classe trabalhadora. E podemos, então, se houver um debate maior na mídia, como nós estamos fazendo aqui no Brasil de Fato, pode ensejar, que é a minha vontade política, de gerar um grande movimento de massas. Que se houver um grande movimento de massas em torno desse debate, eu acho que nós podemos avançar mais. Tá bem, 36 horas, 4 dias. Mas nós podemos avançar mais. Por exemplo, organizar o trabalho em um só turno. Sim. Seria, sobretudo para as grandes cidades, o necessário. Não tem mais sentido ter 2 turnos. Muitas empresas já estão adotando. E embora o nosso desembargador não queira tocar no assunto, mas todas as experiências em outros países e mesmo as empresas que adotaram aqui no Brasil, aumentou a produtividade do trabalho. Ou seja, a produção não se mede só pelo tempo,
mas se mede também pela disposição do trabalhador, pelo grau de energia e motivação que ele bota naquela atividade. Como diria o velho Marx, nós teríamos que migrar de um trabalho alienado que tu fica puto da cara com tudo que acontece no teu local de trabalho, para um ambiente mais agradável, onde você sinta que você cumpre uma função social, ainda que você está produzindo mais-valia para um capitalista. Mas todos os indicadores levam a crer que aumenta a produtividade do trabalho. Então eu acho que se demorar mais tempo nós debater e der tempo para a classe trabalhadora se mobilizar com grandes mobilizações, eu acho que daria para nós avançar com outras conquistas, como é um turno que afetará fundamentalmente o transporte público. Não tem sentido o que nós estamos fazendo nas grandes cidades. Então, com um turno só, você equilibra o tempo do trânsito, o tempo dos ônibus, fica mais fácil para a vida e você ganha meio turno, né, para a tua vida, como está no espírito do projeto. Câmbio, camarada! Igor Grandão, esse aqui é o apelido. Igor Grandão. O professor Souto-Maior, como é que o senhor vê essa movimentação social que é em torno desse tema agora? Por que o senhor acha que esse movimento está ganhando tanta força neste momento? Tem a ver com a nossa conjuntura social também? É difícil a gente acertar, né, do ponto de vista de dizer qual é a motivação. Eu acho que ele é grandioso porque ele é um movimento genuíno e espontâneo. Um movimento que nasceu de um grito do Rick Azevedo, né, e que ecoou muito rapidamente entre trabalhadores e trabalhadoras que estão vivenciando uma realidade extremamente sofrida no ambiente de trabalho, né? Nós temos que lembrar que a reforma trabalhista de 2017, né, ela ampliou extremamente e indevidamente o poder do poder econômico, né, o poder empregatício, né, e diminuiu, inclusive, a potência dos sindicatos, ou seja, foi uma reforma que foi toda ela feita na perspectiva de atendimento dos interesses da classe trabalhadora, e um dos objetivos centrais da reforma trabalhista foi o aumento do tempo de trabalho. Sim. São vários mecanismos que foram utilizados para aumentar o tempo de trabalho. Banco de horas feito por contrato individual, elevação de horas extras mesmo para quem cumpre jornada de 12 horas, supressão do intervalo para refeição. São várias medidas que foram ali adotadas para que o poder econômico pudesse extrair mais valor, né, do trabalho, obter maiores lucros, enfim, foi uma reforma extremamente perversa, né, com a classe trabalhadora. E os efeitos estão sendo sentidos, no sentido de que o sofrimento está sendo muito grande, os acidentes, o adoecimento, né, e as cobranças por metas, ou seja, o ambiente de trabalho se transformou em um ambiente doentio insuportável. Sim. Né? Então, as pessoas estão gritando, não dá mais, né? Eu acho que isso tem um certo sentido daquilo que está sendo posto na realidade. Eu acho que essa é a potência desse movimento, né? É uma potência que ultrapassa os interesses políticos, ultrapassa os interesses e, sei lá, quaisquer outros, né? São genuínos, espontâneos e necessários e, consequentemente, como está dito, inclusive nas redes sociais, quem é contra isso ou não trabalha, né? Ou então é o explorador, né? Que se vale dessa situação que está aí posta. Então, continuar convivendo com ela, uma vez que a classe trabalhadora está dizendo isto, nós não suportamos mais, é assumir que nós somos uma sociedade que não que não serve para preservar a vida de milhões de pessoas, né? Então, é uma necessidade de ecoar mesmo esse grito, e é difícil você evitá-lo, né? É difícil você romper com ele. Não tem um argumento sólido, né, para que você diga, não, nós queremos que vocês continuem sofrendo. Impossível, né? Nem os argumentos econômicos estão sendo suficientes para isso, até porque eles não existem, né, concretamente. É verdade. A gente não consegue enxergar argumentos que justifiquem uma jornada de 44 horas por semana. Eu queria aproveitar o gancho, já que você está fazendo um contexto
da correlação de forças e da conjuntura política favorável. Então eu quero citar indicadores de que o ambiente está bom. Primeiro, vocês notem, a imprensa burguesa não alçou as armas. Verdade. Ainda. Ela está quieta, até às vezes simpática. Tem um empresário ou outro falando, vai quebrar o país. Outro, né? Mas Vamos falar deles daqui a pouco. Agora, no governo, tido como mais progressista, algumas vozes tentaram colocar objeções e foram rapidamente abafados. E nas forças políticas, vou citar 2 casos. Um de centro, vice-presidente Alckmin. Saúdo a coragem dele, que se manifestou a favor da redução da jornada, sem redução de salário. Isso não foi ainda discutido, mas acho que é uma tendência no mundo inteiro. À medida em que a tecnologia avança, você pode fazer mais com menos pessoas, você ter uma jornada menor. Esse é um debate que cabe à sociedade e ao parlamento a sua discussão. Ele, de certa forma, na minha interpretação, expressa também uma força política da burguesia industrial paulistana. Ele conhece todo mundo pelo nome e sobrenome. É a base dele, né? É a base dele. Então, digamos, o centro está se posicionando favoravelmente. A direita, hoje está nos jornais, o Bolsonaro orientando a bancada a aprovar o projeto. Porque olha ele aí. disse o seguinte, vocês vão entregar essa bandeira só para a esquerda? Bom, então ele deve ter informações, pesquisas, que, como disse o nosso desembargador, é uma bandeira com empatia popular. E eles não podem levar na paleta a marca que foram contra. E nos últimos dias, as primeiras reações do lado deles, Nicolas Ferreira, enfim, alguns desses caras saíram batendo, né? Sim, bateram foram bastante. Contra a proposta. E depois tiveram que recuar. E agora eu acho que nós vamos ver um recuo aí nos próximos dias, por esse movimento que a gente começa a ver nesse início de fim de semana. Eu acho que se tiver mobilização popular, nós podemos avançar com mais conquistas ainda. Sem do dúvida. tipo ser 4 dias mesmo, não deixar só. Do tipo que eu sempre fui puto da cara, talvez pela minha origem cristã, mas nós não podemos admitir mais trabalho de domingo. É uma vergonha. Concordo. Os trabalhadores têm que ficar no supermercado, no shopping. E é uma ilusão da burguesia. O dinheiro que circula na sociedade é o mesmo. Sim. Qual é a diferença se tu vender sábado ou vender segunda? Nenhuma. E vale lembrar... Não vai alterar o volume de pessoas que vão comprar. Sim. E vale lembrar que essa liberdade dos dias que você trabalha, ela continua existindo. O que acaba é o teto de 44 horas por semana. Gente, então isso é muito importante, né, Nico? Assim como é importante as pessoas entenderem como funciona o Congresso Nacional. O texto prevê diminuição das horas semanais. A escala... não vai ter mais escala 6x1. Não quer dizer que ninguém vai trabalhar no domingo. As pessoas podem pegar folga em outros dias da semana. O que quer dizer é que esse teto, que é um teto que não se justifica mais, inclusive por causa dos acontecimentos tecnológicos do nosso mundo, de 44 horas, que é um teto cruel para as empresas colocarem em prática, ele acaba. É isso que o projeto faz. Então, quem tá aí falando, poxa, e se eu quiser ir no shopping no domingo? Olha, eu tenho certeza que vai ter funcionário trabalhando no domingo e folgando em outros dias. Só não vai ter gente trabalhando mais de 40 horas por semana, gente. Isso é cruel. Tem um pouquinho a colher aí nessa questão, né? Por favor. Da mobilização da direita a favor do projeto, a gente tem que estar muito atento a isso, sabe? E pensar um pouco antes da gente aplaudir. Falar, a direita também ela está apoiando, né? Porque nem a direita e nem a burguesia vão simplesmente entregar os anéis assim, sem nenhuma, entre aspas, negociação, né? Eles não entram nessas questões para perder, né? Então, a gente tem que estar muito atento, porque há uma disputa de narrativa, né? Essa mobilização, como o Stélio começou dizendo, essa mobilização, essa força da mobilização popular é muito grande, muito importante, que serve para essa pauta e servirá para muitas outras, né? Se ao final, sobretudo, né, ficar o caldo de que foi uma conquista efetiva popular, né?
e não de que foi uma concessão, né, do poder econômico, da burguesia, que entende o sofrimento da classe trabalhadora, enfim. Há uma tentativa de roubar a potência, como eu disse, emancipatória, né, dessa mobilização. E então a direita e a burguesia industrial não entram nisso pura e simplesmente porque estão sentindo as dores dos empregados, dos trabalhadores, das trabalhadoras, né? E pode correr ainda o risco, nesse processo legislativo, né, a partir do argumento de manutenção da produtividade, ou seja, que a redução seja posta a partir do argumento econômico, e por isso que eu queria evitar isso, falar sobre isso, né, que vem aí na sequência lógicas de compensações, né, para o empregador do ponto de vista de diminuição de carga tributária, aí todo mundo vai pagar, né, não é o poder econômico que vai suportar as consequências, somos nós, né? É a população como um todo, de novo, né? E jogando, inclusive, uma bomba na mão do governo, né? Então, quando o Bolsonaro está a favor, né? Em que medida ele não vai usar isso do ponto de vista de um contexto de enfraquecimento do governo perante as bases, porque com uma proposta de redução de carga tributária, o governo vai ficar completamente dividido, né, nessa situação. Eventualmente isso pode ser posto, e eu não duvido que venha, né, compensação de retirada de outros direitos, ou seja, o apoio, né, da direita à proposta não me parece ser um elemento de satisfação, de preocupação, eu acho. Claro que vai ser importante para conseguir aprovar a medida, né, senão não se aprova, mas até onde, né, até onde a gente pode estar disposto a atender algumas contrapartidas, né? Tem que ser algo de muita atenção. Para a gente, inclusive, não perder o discurso de que esta é uma pauta da esquerda mesmo, não é uma pauta da direita, não é uma pauta da burguesia, não será. E, enfim, é isso. Sem dúvida, professor. E lembrar que esse grupo tem o modo de atuar instrumentalizando pautas que são historicamente progressistas. Não é a primeira vez que isso aconteceria e esse cuidado é necessário. O professor tem toda a razão, né, Nicolas? Eu estou até escrevendo um texto sobre isso, lembrar de 2013, Sim. Né, em que eles conseguiram transformar o movimento popular ali que existiu em um movimento conservador. Tá certo. Professor, puxando um outro tema aqui, a PEC pode enfrentar no Congresso obstáculos legais, tem limites que estão colocados ali, que podem complicar a redação do texto, enfim, o texto final? Como é que você vê esse processo? Nenhum, porque se trata de uma alteração de uma norma constitucional. É uma PEC. Essa PEC vai alterar um texto da Constituição em um sentido permitido pela própria Constituição, que se diga, porque os direitos trabalhistas estão fixados ali na Constituição como cláusula pétrea, não poderiam ser reduzidos, né? Porque, inclusive, tem sido feito isso por lei infraconstitucional, que é um grande absurdo. Mas a Constituição, ela própria, não pode ser alterada para diminuir, né? Para tirar direitos trabalhistas. Então, em tese, o artigo 7º sequer poderia ser alterado, vamos colocar assim. Mas a própria Constituição estabelece ali um princípio da progressividade. Os direitos que estão ali são considerados como direitos mínimos. Juridicamente válido dizer que a alteração do inciso 13 do artigo 7º pode ser feita por meio de uma emenda constitucional, porque está ampliando a proteção jurídica. Então, não há empecilho técnico nenhum para que a proposta seja aprovada. E a tramitação dela, quais são as etapas que ela precisa passar? Acho que o ouvinte não conhece tão bem esses detalhes do processo legislativo, né? Teve essa comoção, se não conseguiu as assinaturas, agora, mas tem um longo caminho para chegar, né? Para percorrer. Precisa de 5 terços da aprovação, né? Do Congresso Nacional nas duas casas, enfim, é um processo complexo, né? Como deve ser, né? Porque alterar a Constituição não pode ser algo tão fácil. Exige um momento como esse, né? De uma mobilização popular intensa que justifique, né? Repactuar, né? Socialmente.
Tem alguns caminhos que podem, só para quem está nos ouvindo também, saber mais ou menos como as coisas podem funcionar no Congresso, né? O texto passa a tramitar a partir do momento que ele tem 171 assinaturas e precisa ser discutido em comissões antes de ir à votação em plenário. Então, cada comissão discute, aprova, discute, aprova, discute, aprova. Pode ser criada uma comissão especial só para debater esse assunto e tem mais um detalhe, como a gente já viu em algumas pautas no Congresso, pode-se inclusive tramitar em regime de urgência. E aí seria um cenário interessantíssimo, né, João Pedro, para a gente ter no nosso país um projeto que traz uma mudança dessa magnitude, tramitando em regime de urgência, enquanto a convulsão social, né, a vontade social e popular está acontecendo nas ruas e na internet. E aí, diante disso tudo que a gente tratou até agora, Stedley, a gente teve uma eleição agora em que a esquerda teve dificuldade em se eleger, não foi fácil também a eleição presidencial do presidente Lula, e essa pauta está mostrando uma correlação de forças interessante, diferente para o Brasil. As eleições terminaram com boa parte dizendo que a esquerda havia morrido, que a esquerda estava morta. E esta pauta mostrou que a esquerda está viva, organizada, com proposta, com capacidade de organização de um tema em torno do trabalho. Esta é uma demonstração de força do nosso campo, porque somos nós que estamos provocando essa discussão no seio da sociedade, inclusive pressionando a direita a se posicionar, colocando para o trabalhador que talvez eles precisem olhar com mais cautela outro aspecto da política. O professor trouxe, inclusive, esse cuidado que a gente precisa ter com a instrumentalização da pauta pela direita, né? Como é que você acha que a esquerda deve conduzir, principalmente levando em consideração, Stedley, a participação popular, que é algo que a gente vem falando aqui que estava sumida do nosso país, né? E agora parece que retoma. Bom, esse tema é um tema mais amplo, que extrapola o debate da jornada de trabalho. Eu me refiro aos desafios que a esquerda tem, que não é só a brasileira, é da América Latina e, quiçá, de todo o mundo ocidental. Na minha opinião, a esquerda, desde a derrota que nós tivemos com o Muro de Berlim, ela acabou priorizando um caminho institucional. E o caminho institucional é um campo de luta onde a burguesia sempre tem hegemonia, sempre tem maioria. Então eu não me preocupo, nós disputamos a eleição e perdemos. É assim. Você acha que você vai derrotar a burguesia no voto? Eu queria. Então eu acho que a reflexão que enseja, e que o próprio projeto também vai colocar na mesa, é que a esquerda tem que se preocupar com o trabalho de base. A esquerda tem que se preocupar em ir de casa em casa, falar com os trabalhadores, motivar eles para a luta. Porque na história da humanidade, desde que existe Homo sapiens, todas as conquistas sociais só aconteceram fruto da mobilização popular. Então, não estou desdenhando esses espaços de parlamento, de governo, de eleições. Mas isso é um aspecto da luta de classe que a esquerda não pode se reduzir a ele. A esquerda tem que se preocupar com a luta de classes em geral. E isso implica você fazer trabalho de base, conscientização, formação política, fazer a disputa das ideias no âmbito cultural, que é muito mais importante do que o parlamento, para daí acumulando forças que vão mudando a sociedade. Porque se nós só ficarmos nessa ilusão de eleição a cada 2 anos, lamento informá-los, mas nós não vamos mudar muita coisa. Sim. Professor, já encaminhando aqui para o final do nosso primeiro bloco, dados do IBGE apontam que 85% dos trabalhos de cuidado, não só serviços domésticos, mas também na área de saúde, por exemplo, e diversas outras, são feitos por mulheres. Considerando essa disparidade, como é que você vê esse impacto da proposta, dessa mudança da redução de jornada para as mulheres? Ajuda nessa disputa, nessa discussão de igualdade de gênero no mercado de trabalho? Você vê essa relação? Posso fazer um parêntese? Claro. Gostaria de saber a opinião do senhor também, professor, em relação às desigualdades em geral, porque essa mudança é uma mudança radical. Ela consegue fazer com que a gente lide melhor com as desigualdades, seja de gênero, raciais, de classe, no mundo do trabalho? O senhor acha que é um avanço?
Acho não, tenho certeza. Sim. Porque, vejam, se nós pegarmos, assim, do ponto de vista legal, existem várias categorias de trabalhadores e trabalhadoras que já têm jornada reduzida. Bancários, jornalistas, advogados, mas que são, historicamente, categorias de trabalhadores e trabalhadoras compostas, sobretudo, por uma maioria branca, né? Uhum. Maioria, quase totalidade, enfim, uma maioria considerável. E enquanto o trabalho das terceirizadas, cuidadoras, das domésticas, enfim, que são compostos por maiorias negras, né, de pessoas pretas e pardas, né, dado o nosso racismo estrutural ainda vigente e cada vez sempre ainda muito forte, né, são categorias que trabalham nas condições piores, né, e elevadas jornadas, né. Então, sobretudo, essas pessoas seriam as mais beneficiadas, né, dessa alteração. Isso promoveria, como você diz, uma diminuição dessa desigualdade, entre aspas, dessa discriminação que existe, que é velada, mas que existe, né? Esse ataque que está sendo feito com palavras nas redes sociais é lamentável e só mostra o preconceito, a povofobia, a irresponsabilidade com os trabalhadores que vários aqui têm. O argumento de que isso vai atacar as empresas, destruir a economia, era o argumento que usavam há décadas atrás, ou um século atrás, quando se implementou o salário mínimo, ou as férias, ou o 13º. Tudo isso de direitos foi implementado e não se destruiu a economia. Então a gente precisa pensar também nessa perspectiva, né? Porque senão surgem argumentos, como foi dito, né, pelo ministro do Trabalho, não, as categorias de trabalhadores podem negociar com os sindicatos a redução da jornada, mas que categorias de trabalhadores são esses que efetivamente conseguem, né? Sim. E as que não conseguem, a gente sabe quais são, né? Então, a gente não pode mais reproduzir isto, né, porque as nossas falas, as nossas omissões, né? Mas enfim, só concordando, a alteração vai ser relevante para a correção, sobretudo dessa disparidade, né, que existe de trabalhos, né, que são chamados subalternizados, né, onde essas pessoas, né, sobretudo mulheres e pessoas negras, são submetidas a cargas de trabalho mais elevadas. A gente tem que lembrar que, por exemplo, as trabalhadoras domésticas até 2016, né, não tinham limitação da jornada alguma, né, trabalhavam 24 horas por dia. Só 2016 para cá é que isso se estabeleceu, né, como uma regra devida, né, de proteção à limitação da jornada de trabalho, e também foi aquela grita enorme, né? Exato, muita resistência. Né? Mas é importantíssimo nós darmos esse passo também por esta razão. Sem dúvida. Bom, nós conversamos com o jurista Jorge Luiz Souto Maior, desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e professor de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Muito obrigada por ter nos brindado com teu conhecimento e tua presença, professor. Valeu demais por estar aqui junto com o 3x4 discutindo esse tema. Eu que agradeço imensamente e precisamos ecoar essa luta aí, é uma luta da classe trabalhadora. Acho que é importante isso, a gente não dominar esse espaço como sendo nós que estamos protagonizando, né? E até a pergunta que vocês fizeram, como a esquerda deve se portar, eu achei muito importante a resposta do Stedley, né, da esquerda, então ir, né, junto com a classe trabalhadora e não ficar nas instituições, né, nos espaços burocráticos, né? Talvez esse movimento seja bom para a esquerda lembrar que existe uma classe trabalhadora, né? Então, realmente, o assunto está na boca do povo, tem que estar na boca da esquerda, faz todo sentido o que o Stedley e o professor trouxeram. Bom, a gente já segue com essa conversa, mas antes eu tenho um recado e uma novidade para vocês. Família de podcasts
do Brasil de Fato tá maior, a gente já falou sobre isso aqui no nosso podcast 3x4 e eu vou convidar você mais uma vez a ouvir o nosso novo podcast O Estrangeiro, podcast de política internacional do Brasil de Fato, que toda quinta às 10 horas da manhã tá ao vivo no canal do YouTube do Brasil de Fato. Os jornalistas Rodrigo Durão e Lucas Stanislau, da equipe internacional da nossa redação, trazem uma análise aprofundada, um olhar internacionalista dos temas que movimentam o cenário global. E logo depois, pois não... Pede lá pra tua produtora botar um subtítulo desse novo podcast. Me com diga. Os meus protestos. Me diga qual é. Nenhuma pessoa é estrangeira nesse planeta. Não existem fronteiras, hein? Olha aí, pro pessoal do novo podcast já fica a provocação para a próxima semana, Rodrigo e Lucas. Olha, quem falou foi o João Pedro, hein? Nenhum ser humano é estrangeiro. A Terra é única para todos. É isso, fronteira é uma invenção. A não ser que inclua no debate aí algum extraterrestre. Mas é isso, se você quer conversar e entender mais o debate internacional, vem com a gente então no nosso novo podcast O Estrangeiro, toda quinta, e depois da exibição ao vivo já está lá disponível nas plataformas de streaming. Faça parte dessa família. Bom, vamos dar sequência à nossa conversa. Para esse segundo bloco, a gente convidou a economista do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, Cristina Viacelli. Ela vai ajudar a gente a entender as implicações sociais e os desafios econômicos dessa mudança. Cristina, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu já começo te perguntando se eu acertei seu sobrenome. Tá certinho, né? Oi, Nara, tudo bem? Obrigada pelo convite, Nico, Stedley, professor Jorge Luiz também. Sim, você acertou, é Viacelli. Que bom. Vamos lá, então. Cristina, começando com uma pergunta um pouco mais ampla, a gente teve nas últimas décadas, né, um crescimento gigantesco na produtividade do capitalismo, né? Teve avanços tecnológicos, mudanças na organização do trabalho e tal. Eu trabalhei uma época com o movimento sindical bancário e eu lembro que eles falavam sempre ali que ali na década de 1990, você tinha mais de 1 milhão de trabalhadores nesse setor. E é um setor forte, um setor sindical organizado, que conseguiu várias conquistas e tal. De lá para cá, hoje, esse número caiu para menos da metade disso, está com menos de 500 mil, eu vi um número, acho que 460 mil, uma estimativa, e pode ser menos. E aí isso entra automação, com caixa eletrônico, entra internet, autoatendimento, e entra a terceirização também, que é uma forma de precarizar trabalhos, né? Como é que a redução da jornada que está proposta nessa discussão entra nesse contexto, nesse cenário? Que benefício que ela traz para os trabalhadores nesse contexto? Nico, então, essa sua pergunta é muito importante, na verdade, porque tem tudo a ver com o contexto que a gente está falando, né? Em diversos países do mundo, está se tendo, inclusive no Brasil, né, um aumento da taxa de desemprego e uma redução, inclusive, da população economicamente ativa em função das novas tecnologias que são redutoras, né, de força de trabalho. Mas, ao contrário do que se preconiza, não houve uma redução da jornada de trabalho, né? O que a gente enxerga, e inclusive no setor bancário, né, é uma redução do número de trabalhadores, e os trabalhadores que estão na ativa, muitas empresas do setor financeiro, né, muitos bancos, eles utilizam de estratégias de terceirização, inclusive para aumentar essa jornada de trabalho, que para os bancários é 30 horas, né? Mas daí, se você consegue fazer um ramo da empresa, né, um ramo do banco que está desvinculado ao setor bancário, você consegue aumentar ainda mais essa jornada, né? Então, a gente enxerga que há a possibilidade, né, de reduzir essa jornada de trabalho devido ao aumento da produtividade. No entanto, a gente não enxerga na prática que, de fato, isso esteja decorrendo em uma redução da jornada efetiva, né, de trabalho, que no Brasil é bastante elevada, né, em torno de 39 horas semanais de trabalho, né. Existe uma diferença aí entre os trabalhos dos homens e das mulheres, né. Os homens, em geral, eles têm uma jornada um pouco mais elevada, em função do próprio trabalho não remunerado exercido pelas mulheres, né, é o que a gente enxerga, né. Então, há uma dissonância, de fato, com o aumento da produtividade.
A gente está com uma taxa de desemprego no Brasil que está caindo, né? Caiu para 6,4 em setembro, mas a gente ainda tem o desemprego atingindo 7 milhões de pessoas no nosso país, cerca de. Esse cenário de redução de jornada de trabalho pode contribuir para a criação de mais vagas de emprego? Como é que é essa equação? Acho que as pessoas precisam entender melhor como essa conta pode funcionar. Exatamente, esse é um movimento que tem sido realizado, né, justamente para você conseguir reduzir a taxa de desemprego, mas não somente, como também o nível de participação, a taxa de participação no mercado de trabalho, né. Então, por exemplo, se a gente for analisar o número de trabalhadores que trabalham mais de 40 horas semanais no Brasil, é em torno de 79,5%. Né? É muita gente, é a grande maioria dessa classe trabalhadora que está alocada nessas jornadas. Principalmente aí a gente vai ter, né, os trabalhadores do comércio e também a indústria. Se a gente tiver uma redução da jornada de trabalho para 36 horas ou 40 horas, teria um acréscimo, né, se essas empresas fossem contratar mais trabalhadores, em torno de 3 milhões de postos de trabalho. Né? Então, a gente teria uma redução da taxa de desemprego e, possivelmente, uma redução, inclusive, um aumento da taxa de participação no mercado de trabalho, o que geraria efeitos muito positivos, inclusive previdenciários, né? Pensando, né, que a Previdência Social ela é financiada pelos trabalhadores na ativa. É um cálculo que se faz aí que é uma lógica bem interessante. Aumentou a produtividade, né? Tem possibilidade de reduzir o número de trabalhadores, mas, por outro lado, a gente também tem essa possibilidade de contratação de novos trabalhadores para trabalhar nesses dias aí que seriam reduzidos, né? João Pedro, aproveitando esse gancho, essa é uma questão que me parece que pega é bem estrutural em termos do capitalismo, né, de conflito distributivo do capitalismo. Como é que você vê esses números mesmo, né? Lembrando agora também, sei lá, você vai no mercado hoje em dia, cada vez mais aparece aquele negócio do caixa do autoatendimento, que você passa lá o código de barra e tal. E isso quer dizer, você mandou gente embora, né? Cada uma dessas você vai mandando gente embora e não facilitando a vida do trabalhador e quem fica com uma jornada maior e tal. Como é que você vê os benefícios econômicos mesmo que essa redução pode trazer? E esse lance, né? É uma coisa que está bem na estrutura do capitalismo, assim, que tá em jogo. Eu acho que a redução da jornada, sem reduzir salário, claro, ela vai ter um impacto estrutural muito importante na sociedade brasileira. E, claro, combinado com essa redução, temos que debater um novo projeto de país, que tem que ser centrado no trabalho, porque sem trabalho você não produz os bens necessários para a sociedade. Então, sob o prisma do desemprego, a companheira aí sabe, a metodologia que revela o desemprego é quem está na fila procurando emprego. Sim. Mas, segundo o próprio Diese, nós temos 140 milhões de pessoas ativas para o trabalho, chamar a população economicamente ativa. Dos 140, só 70 milhões têm trabalho formal, com carteira assinada, com direitos. 70 milhões está fora. Então, se você reduz a jornada, não é que vai reduzir o desemprego. Esse sempre vai existir, porque é uma lei do capitalismo. O capitalismo controla o salário com gente procurando emprego. Exército de reserva. Exército industrial de reserva. Bem, mas esses 70 milhões que hoje está fora da esfera produtiva, certamente com essas mudanças, eles vão ser motivados pelo setor produtivo a incluir. Evidentemente que aí cabe aquele outro aspecto estrutural do Plano Nacional de Reindustrialização, de um projeto de país, para que essa nova classe trabalhadora que hoje está fora seja integrada no processo produtivo. Cá entre nós, não é ruim que desapareça o cobrador. Alguma criança gosta de dizer para a professora: meu pai é cobrador de ônibus, e fica lá parado? A não ser é ruim que seja as que gostam muito de ônibus, né? Só essas. Não é ruim que a gente tire o cobrador de lá, mas você tem que criar uma opção de trabalho produtivo para ele. Para ele, inclusive, participar mais da sociedade. Discutir qual emprego é esse, né? Não só o aí é que emprego, entra a política econômica. Aí não é só a PEC, né? Aí é um programa de governo. Sim. Né? E também acho que vai ter um impacto muito grande na juventude.
Tem 30% da juventude, são milhões, que nem estuda nem trabalha. Sim. Né? Se você oferece para ele um emprego agora de 6 horas, de 5 horas, esse jovem pode combinar trabalho com estudo e ter, né, um trabalho mais digno, ter uma renda, de começar, né, se emancipar do ponto de vista de participação na sociedade. Então, repito, tomara que venha um movimento de massa junto, porque nós temos que, junto com a redução, incluir isso, do trabalho ser só num turno, eliminar o domingo. Por favor. Pare de ir no supermercado domingo, vá no teatro, vai no parque, vai fazer qualquer coisa, jogar bola, vai dormir, vai ler, não altera nada. E deixa os coitados dos comerciários, que hoje estão super explorados, a ter também o seu dia livre. Então eu acho também, vocês que são metidos a sabida aí do mundo cultural, vai ter um impacto muito grande na produção cultural. Vai ter muito mais gente querendo ler livro, indo ao teatro, indo ao cinema. Concordo. Que vai ter mais tempo. E criando isso também, né? Hã? E criando Tem também. mais gente E criando, é justo. Vai haver um movimento muito interessante. Concordo. Que extrapola nisso, o desembargador tinha razão, extrapola a questão econômica que agora estamos comentando. Câmbio, dona Nara. Ô, Cristina, eu queria fazer uma pergunta muito simples para você, porque tem muito empresário por aí, como a gente já está bem acostumado em momentos de mudança que beneficiam trabalhadores e trabalhadoras, dizendo que é inviável. Vai quebrar o Brasil, vai quebrar a minha empresa, vai quebrar isso, vai quebrar aquilo. Essa proposta limita o lucro de alguém, ela prejudica alguém de uma forma, meu Deus, o Brasil vai deixar de existir se a gente der um pouco mais de descanso para a nossa massa trabalhadora. Tem alguma sustentação esse discurso? Então, na verdade, esse discurso sempre é utilizado, né, para não dar as garantias, né, não conquistar as garantias, né, sempre é utilizado. Desde a escravidão, né, Nara? Exatamente. Como vocês falaram, né, desde a escravidão. E também o professor Soutomaior falou, né, da PEC das domésticas, é o mesmo discurso utilizado para não estender os direitos à jornada de trabalho, FGTS, das trabalhadoras domésticas em 2013. Assim, o que a gente pode enxergar, né, o que a gente pode prever, e também pensando nas experiências internacionais, né, que tiveram essa redução da jornada. Se a gente reduz a jornada, a gente tem um aumento da qualidade de vida da classe trabalhadora, né? Esse aumento da qualidade de vida pode, inclusive, aumentar a produtividade, né? Foi feita uma experiência no Reino Unido com 61 empresas para reduzir a jornada de trabalho para 4 dias na semana. E desse total de empresas, 92% permaneceram com essa jornada. E a gente teve uma redução de mais de 70% do número de pessoas com síndrome de burnout. Então, isso é uma questão muito importante para os empresários pensarem, né? Qualidade de vida dos trabalhadores aumenta a produtividade, né? É claro que a gente, como o professor Soutomaior falou, né, no quadro passado, né, a gente tem que pensar na qualidade de vida em primeiro lugar, né? E a economia ela tem que estar voltada para a qualidade de vida, né? Não para o aumento da lucratividade, do capital. Mas, pensando por esse aspecto, aumentaria a produtividade, né, por essas experiências que a gente teve em diversos países do mundo. Outra questão importante, né, que vocês colocaram também, né, é que haveria um aumento da demanda por trabalho e, por consequência, também haveria um aumento da renda da classe trabalhadora e encadearia no aumento do consumo. Então, a gente pode enxergar por esse lado também, né? Um aumento do consumo devido ao aumento da renda, porque a gente vai ter um incremento de pessoas que daqui a pouco estão trabalhando na informalidade ou que estão trabalhando em trabalhos fazendo bico, né? E que isso, inclusive, visto dentro das estatísticas do trabalho como emprego, né? Mas, na verdade, é um subemprego. Então, a gente pode ter uma questão de aumento das ocupações formais no Brasil e, por consequência, um aumento da demanda. E isso que vocês falaram também é bastante interessante e importante, né? Quando você tem um tempo livre, você acaba consumindo serviços como turismo, serviços culturais, né? Lazer, atividades de lazer, outros bens de consumo que acabam aumentando a demanda, né?
Assim, teve bastante, eu ouvi muito se falar, né, da questão das pequenas e microempresas. Isso também é um argumento que é sempre utilizado, né? Sim. Mas os micro e pequenos empresários não vão conseguir se sustentar. Bom, os micro e pequenos empresários, eles têm já regimes tributários específicos que reduz, né, a tributação sobre o Simples Nacional e o MEI, né, que reduz a tributação sobre essas empresas. Então, a gente já conseguiria conciliar, né, e poderia se pensar, né, numa estratégia aí, como foi feito em Portugal, né, de fazer paulatinamente, né, essa redução, né, também pode ser realizada dessa forma, para que os empresários não tenham uma mudança abrupta, né. Nesse sentido, acho que tem várias estratégias que podem ser traçadas. Nesse sentido, pensando nessas políticas, como você falou do Simples, do MEI, né? Qual é o papel que o Estado, o governo, enfim, pode ter nessa adaptação? Vamos fazer uma lei nova, tem todo um processo que afeta o setor produtivo como um todo, afeta os trabalhadores e as empresas. Qual é o papel do governo? Que tipo de adaptação que pode ser feita? Programas de apoio para microempresários? Ou de formação para trabalhadores, enfim, que caminhos que o governo pode atuar? Bom, existe a questão, né, dos regimes de tributação que são diferentes, né, para micro e pequenos empresários. A gente pode pensar também num período de transição, né, incluindo essas empresas que teriam esse problema de se adaptar inicialmente, né, mas também a gente pode pensar nessa outra questão da formação, né, dos trabalhadores, né, já que eles vão ter mais tempo para justamente fazer outras atividades, eles podem também investir na educação e aumentar a produtividade, né. Então aí tem diversos caminhos que podem ser traçados, né, inclusive essa foi uma estratégia traçada em Portugal, onde se definiu um período de tempo para a adaptação dessas empresas à redução de jornada e garantindo que o trabalho solidário, né, o trabalho em conjunto, permanecesse com o mesmo nível de produtividade. Obrigada pela resposta, professora. Bom, a gente vai se encaminhando então para a finalização do nosso podcast que discute a redução de jornada oficialmente no Brasil pela proposta de emenda à Constituição apresentada pela deputada Érica Hilton no Congresso Nacional, que está tomando conta das discussões das redes sociais. Eu queria abrir espaço para as considerações finais, tanto do Stedley quanto da Cris. Vou começar aqui pelo estúdio, Cris. Stedley, como você acha que vão ser as próximas semanas no Brasil e a discussão sobre esse tema? A gente tem falado muito aqui no podcast, toda vez que você está com a gente, sobre como a nossa população tem tido dificuldade de participar das pautas políticas desse país e estamos vendo um movimento que parece que está mudando esse cenário. O que você está esperando aí? Eu acho que nós, esquerda, temos que ser mais didáticos, né? Você vê que mesmo esse enunciado 6 vezes 1, não fala nada para a classe trabalhadora. Nós temos que falar redução de jornada, sem redução de salário. Nós temos que dizer turno único, direito à educação. Ou seja, tentar explicar de uma forma melhor. Para nossa sorte, como foi dito aqui, o rito processual legislativo vai ser demorado. Mesmo que setores da direita nos apoiem, né, para eles não ficar atrás no bonde da história, pelo regime lá vai demorar. Sim. Então provavelmente vai entrar o ano que vem de novo, na próxima legislatura. E isso pode nos dar um tempo de nós aumentarmos a nossa mobilização. Concordo contigo, nós ganhamos de presente esse tema. Depois a ressaca institucional das eleições, todo mundo ficou meio jururu, iludido, achavam que iam ganhar o quê? Né? Então... E ganhamos, assim, é um tema que vem de baixo, né? Isso é bem interessante, assim. Como? Vem de baixo, me parece que vem da gente, né? Dos trabalhadores. Sim, é um tema que afeta todo mundo. Ou a pessoa diretamente, ou a família. Então, acho que teremos uma boa agenda pela frente, camarada Lacerda. Cris... Você gostou que eu te chame de Lacerda?
Ah, eu gosto. Tu gosta? Eu gosto. Depois E eu te conto a João história. Pedro. Você prefere o João Pedro? Então eu vou de João Pedro. Porque e você vai de Lacerda. Lá na Europa é que eles usam mais o sobrenome. Ah, eu gosto de Lacerda. Eu mesmo, na minha base, só conhecido por João Pedro. Cristina Vieselli, nossa economista que está aqui nos ajudando a entender esse momento social brasileiro. Suas considerações finais para a gente encerrar o nosso podcast e para as nossas dicas culturais. Ah, legal. Então, eu acho que esse movimento está acontecendo, assim como os demais participantes do programa, ele realmente é muito simbólico e é muito importante para a classe trabalhadora do Brasil. A gente enxerga, né, que a redução da jornada de trabalho é uma bandeira que fez a gênese do movimento sindical no mundo, né, e no Brasil a gente tem um movimento sindical também muito com essa pauta de redução de jornada, né, e a gente enxerga, então, que há uma possibilidade aí de mudança e de solidariedade de classe, que é algo que, de fato, está faltando, né? Além disso, né, alguns pontos que eu gostaria de ressaltar, né, que a redução da jornada, ela é importante para o governo, né, considerando que há a possibilidade de aumento da arrecadação via arrecadação previdenciária, há a possibilidade de redução dos custos com a assistência social, né, devido a questões relacionadas a adoecimento. É uma questão que é importante para as mulheres, porque a gente tem uma jornada muito excessiva de trabalhos não remunerados, né? Isso faz com que a gente seja penalizada no trabalho remunerado, né? Então, a redução da jornada, principalmente, daí teria uma repercussão para os homens, já que estes são os que trabalham mais tempo no trabalho remunerado, poderia haver uma maior compatibilidade entre os tempos de trabalho remunerado e não remunerado. Então, isso é uma questão também bastante importante, é uma pauta para o movimento feminista importante, né? E a gente teria também a possibilidade de ter maior dessa agenda de cuidados, né, que tá se tornando muito importante aí, né? A gente teve recentemente, né, a aprovação da Política Nacional de Cuidados, né? Então essa agenda de cuidados também interage com a questão da redução da jornada de trabalho, porque nós teríamos mais tempo de cuidar das pessoas idosas, das pessoas doentes, dos filhos, né? Então não há compatibilidade de cuidados com uma jornada de 44 horas semanais, não tem como. Muita gente fala, olha, o Brasil não tem condição de alguma escala, porque o Brasil é um país que não prosperou. Não prosperou porque as pessoas estão presas em um modelo de trabalho que elas não podem prosperar, que elas não têm oportunidade, porque elas não têm como fazer algo a mais, pois estão presas trabalhando 6 dias com apenas um dia de folga e sem poder avançar, sem poder estudar. Pessoa levar o filho para hospital, levar a pessoa idosa, né, que precisa de cuidados, se a gente tem uma jornada tão extensa de trabalho. As questões também tem relação com as questões ambientais, né, porque a gente vai ter uma redução aí de transporte, etc, né. Então é uma pauta assim que é histórica para o movimento sindical, é uma pauta que é histórica para a classe trabalhadora e que tem uma repercussão, um ciclo positivo em diversos setores, em diversas áreas. Obrigada, Cristina. Independentemente do resultado desse debate social e popular que está acontecendo agora no Brasil, quem não entrar no debate vai ficar para trás, porque como a Cristina trouxe, a mudança não tem como não acontecer, o Brasil está envelhecendo, nós precisamos de tempo para cuidar das nossas próprias vidas. Então, realmente, uma oportunidade de marketing de ouro, até a direita, como o João Pedro trouxe aqui pra gente, está começando a se apropriar do assunto. Vamos ver onde isso vai dar. Cristina, todo fim de programa, depois que a gente termina o nosso debate, a gente pede para os nossos convidados e convidadas trazerem uma dica cultural. Eu queria saber o que você trouxe para a gente hoje. Certo. Eu trouxe, na verdade, 2 dicas. Uma delas é o livro publicado pelo CESIT em 2023, ano passado, que o título é O Futuro e a Redução da Jornada de Trabalho. Esse livro é organizado por Saúde da Roça, Ana Clara Moreira, Cássio Calvetti, José Dari Krain, e ele traz diversos artigos justamente tratando sobre essa questão da redução da jornada de trabalho, também sobre como as novas tecnologias elas acabam tendo repercussões sobre a classe trabalhadora atualmente. E a outra dica é também um filme
É um filme que chama Contratempos, é um filme francês que também foi lançado recentemente, se não me engano, em 2022, de direção do Eric Gravel. Esse filme, ele é muito interessante porque ele trata sobre a precarização no mercado de trabalho na França, dentro de um contexto de greves no transporte público, e a partir desse contexto a gente também tem a vida de uma mãe, né, a rotina de uma mãe solo, que ela tem que fazer essa conciliação entre o mercado de trabalho, o cuidado com os filhos, e como que isso se desenrola ao longo da vida dela. Então é bem interessante esse filme para ser discutido essas questões do tempo, né? O livro pode ser baixado no site cesite.net.br. Vou soletrar, CESIT, cesite.net.br. João Pedro, companheiro, camarada, trouxe dica cultural pra gente? Claro que trouxe, Dona Nara Lacerda e os que nos acompanham em casa. Essa semana foi lançado na TV Cultura de São Paulo um documentário que o grande cineasta João Batista Andrade fez sobre a vida do Carlito Maia. Olha... Então eu recomendo, até porque o Carlito Maia, para quem não sabe, é o patrono da casa onde estamos aqui, o Brasil de Fato, CP Mídias e outros movimentos populares, o nosso Armazém do Campo, a Editora Expressão Popular, então, do nosso querido Carlito Maia. Então você vai lá no YouTube e veja Um Criador Infernal. É isso. E o Contratempos, que a Cris trouxe pra gente como dica, tá disponível também em algumas plataformas de streaming, viu? O Contratempos é de 2021, não vou dar o nome da plataforma de streaming, não faço propaganda pra Big Tech, vai no Google e... Ih, acabei de dar o nome de uma Big Tech. Eita, Nicolau! As contradições da vida moderna, companheira. Isso é uma dica pra gente encerrar o nosso programa de hoje, que foi muito proveitoso. Cristina, queria muito agradecer sua presença aqui. Cristina Vieceli, economista, que veio falar com a gente sobre a redução de jornada no Brasil. Valeu demais pela presença, Cris. Obrigada pelo convite, eu que agradeço e parabenizo pelo programa. João Pedro Stedley, muito obrigada por estar aqui conosco, companheiro. Até a próxima. Até uma próxima. Nicolau, valeu demais pela companhia de sempre, amigo. Tamo muito junto, obrigada. É isso. Se você quer continuar acompanhando a nossa cobertura, não esquece, brasildefato.com.br. Se você tem alguma coisa para falar aqui pro 3x4, vai lá no Spotify, na nossa caixinha de comentários. E claro, as nossas redes sociais estão mais do que abertas para você. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, hoje, excepcionalmente e com muita honra, muita alegria, pelo meu companheiro de redação, Nicolau Soares. A direção é de Camila Salmásio, direção de imagem, Gabriela Pérez. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley e José Januíno. Produção e roteiro, Letícia Holanda. Trilha sonora original, Alejandra Luciani. Edição e sonorização, Lua Gattinone. Na operação do Switcher, Eduardo Quirino. Identidade visual de Rafael Canoba e Samuel Lovato. No Brasil de Fato, coordenação de redes sociais, Rafaela Cury. Coordenação de rádio, TV, Muniz e Ravena. E direção executiva, Nina Fidelis. Até semana que vem com mais 3x4.